Nesse vídeo eu vou procurar ilustrar as ligações entre os átomos que têm uma força de atração entre si e depois juntar N átomos para formar um sólido. Então se esses átomos estão a distância infinita um do outro, eles não sentem nenhum tipo de atração. Conforme eles vão se aproximando, uma força de atração une esses caras. Também, conforme os núcleos passam a se ver, uma força de repulsão surge. Logo, a força resultante vai ter uma cara como essa. E ela vai tender, vai explodir ao infinito, conforme esses núcleos passam a se ver mais. O que a gente tem aqui de interessante é que existe uma distância R0, na qual existe o equilíbrio de forças. Muito bem, por definição, nós temos que, para trazer esses caras do infinito, a gente tem que realizar trabalho, é o nosso conceito de energia. Tá? Então, esse trabalho é integral de força dr. Ou, pensando no valor zero aqui, a força é igual à derivada da energia em relação à posição. Tá? Veja por que eu estou comentando dessa forma. Aqui a gente tem um componente desse lado aqui de atração, nessa parte de baixo de repulsão. E se a gente botar um gráfico aqui de energia pela distância, a gente também tem o mesmo comportamento. No infinito esses átomos não sentem um outro, não tem uma energia de ligação entre eles. Essa energia cresce muito fortemente. E conforme os núcleos passam a se ver, uma energia de repulsão repele eles. Tá? Que ao final, você vai ter uma curva de tal forma que você passa a ter um lugar, aqui nessa distância R0, no qual você tem um mínimo, uma energia E0, derivando, igualando a zero, né? A força é zero, você tem um ponto de mínimo. Perfeito? E esse gráfico aqui, ele é muito importante, porque ele diz muito sobre os materiais. Por exemplo, um gráfico de energia por espaçamento, conforme mais fundo for esse poço de energia, maior é a força de ligação desses materiais. Esse poço ele é assimétrico, por exemplo, e a gente vai ver na parte 2 desse curso que é por conta desse poço que existe a dilatação térmica, e conforme você vem excitando os elétrons, promovendo os elétrons para níveis de energia maiores, você não tem uma relação simétrica aqui, então você tem uma dilatação, tá? Você passa a ter uma nova relação de equilíbrio. Então, em suma, esse poço de potencial diz muito sobre os materiais e ao longo das explicações das propriedades dos materiais, a gente vai voltar a esse ponto e vai falar mais detalhes. Ok? Partindo dessa ideia e seguindo os conselhos de Feynman, as ideias de Feynman, a gente pode construir a ideia de um sólido colocando N átomos juntos. Tá? Então agora a gente vai, por exemplo, pensar no orbital S. No orbital S nós podemos colocar 2 elétrons. Mas se a gente só tiver um, por exemplo? Então, se 2 átomos que estão a distância infinita passam a se ver, ambos com um elétron no orbital S, eles querem se juntar e então formar uma ligação. O que você tem é o mesmo tipo de estrutura que a gente desenhou há pouco, tá? Um poço de potencial, vou refazer aqui o desenho. Um poço de potencial, tá? E como a gente tem 2 orbitais S, o que a gente vê são 2 poços assim, com 2 níveis de energia diferentes. E o que os elétrons de ambos orbitais fazem é irem para o nível de energia, ocupar o nível de energia mais baixo. Tá? Se a gente agora vem com N
átomos juntos, então a gente passa a ter, nesse caso aqui, 2n níveis de energia disponíveis. Por quê? Cada orbital s permite 2 elétrons, 2 níveis de energia. Agora, como a gente está vindo com n átomos, a gente pode produzir 2n níveis de energia. Só que o que a gente vai ter é que só apenas metade desses caras estarão preenchidos. Tá? Apenas metade deles vão estar preenchidos. Por quê? Eu tenho 2n níveis de energia, contudo apenas 2n elétrons. E aí a gente passa a entender o que a gente vai falar logo, depois de algumas ligações e propriedades de metais. Então, a ideia da ligação química, sumarizando, é que você tem ligação dos átomos, você tem uma energia, uma força de atração que no primeiro momento vence, né? Esses corpos se atraem e após os núcleos se observarem, você passa a ter uma repulsão nuclear e essa força tem um ponto de equilíbrio a uma distância R0. Essa distância R0 é tal que a força é nula. E nessa força nula nós temos o ponto de energia mínima, que é onde os elétrons querem ficar. Aqui eles ficam na ligação química, sempre no lugar de energia mínima. Claro que você pode dar estímulos externos e promover esse elétron para posições mais energéticas, tá? Criando alguns efeitos dos materiais muito interessantes que a gente vai ver em um segundo momento. Mas a ideia desse vídeo era construir esses 3 gráficos e trazendo o conceito aqui já de um conjunto muito grande de átomos juntos, e esses níveis de energias estão tão próximos que você começa a criar bandas de energia. Por isso o nosso próximo vídeo vai falar sobre o modelo de bandas.